Jornalista da Globo News passam vergonha em entrevista com o senador Ciro Nogueira. Confira aí esse vídeo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a Globo News cometeu o erro de levar o Ciro Nogueira ao programa e o senador estava com a língua afiada, deixando os militantes sem resposta para suas colocações. O primeiro que passou vergonha foi o jornalista militante Otávio Guedes, que afirmou que o descondenado Lula ainda é uma solução para a esquerda e que Bolsonaro atualmente é um problema para a direita, e ainda perguntou por que o senador não fala sobre isso. Vejam a resposta do Ciro, calando o jornalista. Então, senador, o senhor fala muito que o melhor para o governo seria o Lula anunciar que não é candidato em 2026. Mas o Lula é uma solução para a esquerda e provavelmente não há uma outra solução sem ser o Lula. Enquanto que para a direita, pela perspectiva de poder e pela quantidade de candidatos, o Bolsonaro é um problema. Por que o senhor não defende que o Bolsonaro, exemplo do Lula, também diga que não é candidato em 2026? Até porque ele tem até mais motivos para dizer isso. É só dizer qual é a diferença, que o Bolsonaro não é presidente da República e não tem a responsabilidade hoje de estar dirigindo o nosso país. O problema hoje do Brasil é que o presidente Lula tem colocado os interesses do seu partido acima dos interesses do Brasil, interesse de gestão. Ele não tem feito as escolhas corretas. O presidente Bolsonaro é o maior líder desse país, está liderando agora todas as pesquisas, coisa que não acontecia há muito tempo, desde quando ele foi candidato. Ele tem todo o direito de ser candidato, é um homem que está passado por um processo de perseguição jamais visto na nossa história e tem todo o direito, a forma que ele tem de enfrentar esse processo político que ele tem enfrentado agora é contando com a população. Eu sou contra o presidente Bolsonaro abrir mão de todo o seu direito agora de recorrer dos processos, de tentar ser candidato. Eu acho um absurdo um líder de milhões de brasileiros que está liderando as pesquisas no país não poder ser candidato por conta de uma reunião com embaixadores. A população não entende isso, não aceita isso, senador. E eu espero que isso seja revisto. Após essa paulada no Otávio, foi a vez do Merval Pereira perguntar ao Ciro se os partidos de centro estariam unidos contra o PT em 2026 e se o Bolsonaro iria atrapalhar ou ajudar nessa aliança. Ciro não deixou por menos e, mais uma vez, exaltou a importância do presidente Bolsonaro na luta contra o Partido das Trevas. Para ir para a eleição de 2026, o senhor acha que esses partidos que o senhor citou estarão unidos no apoio a uma candidatura única da direita? E o senhor acha que o Bolsonaro vai dificultar ou facilitar essa união da direita? Nós não imaginávamos que o presidente Lula estivesse num momento tão difícil e eu vou lhe ser sincero, sem a menor perspectiva de recuperação, eu acredito que o Lula não será candidato. Tem essa questão toda dessa discussão, desse processo contra o presidente Bolsonaro. Eu não tenho dúvida que esses partidos estarão unidos no segundo turno dessa eleição. Se vão ter candidatos únicos até lá, vai depender da liderança do presidente Bolsonaro de escolher um nome que seja capaz de unificar esses partidos. Agora, que eles estarão todos contra o Partido dos Trabalhadores em 2026, eu tenho certeza disso. Agora um combo de perguntas. Primeiro, a militante Andréa Sadi questiona Ciro se ele acredita que o candidato da direita em 2026 tem a obrigação de garantir a anistia ao presidente Bolsonaro, caso ele seja realmente preso por essa ditadura da toga. Em seguida, Otávio passa vergonha novamente, desta vez tentando fazer uma correlação entre centrão, matrimônio e adultério. Tudo isso apenas para ouvir Ciro detonar Lula mais uma vez, comparando o descondenado a Fidel e Che Guevara. O senhor acha que o candidato da direita, que vai precisar da bênção de Bolsonaro em 26, vai precisar também se comprometer com uma eventual anistia se for eleito? O senhor acha que isso vai estar na lei? Com certeza, com certeza. Eu vou defender que qualquer que seja o candidato, se Bolsonaro for condenado ou passar por isso, se comprometa em anistiá-lo para repor essa injustiça que está sendo cometida contra o presidente. Mas a gente sabe que a vocação do Centrão não é o matrimônio, é o adultério. Tanto que a gente está
está explicando aí, seria um trocadilho fufuca no governo. Como é que o senhor vai convencer agora ao PP de que, olha, mudamos, nossa vocação agora é o matrimônio? Não se trata disso, Otávio. É uma decisão que nós temos que ter. Todos os governos, historicamente, seja o do presidente Bolsonaro e depois do presidente Lula, anterior e agora, tem uma característica de iniciarem esses governos com um viés de esquerda ou de direita e com o tempo, para governar, se aproximam da maioria, né? O presidente Bolsonaro tomou essa decisão quando eu fui para o governo, e agora o presidente Lula toma uma decisão, acho que é o contrário, né? Com a presença de alguns ministros, aventando a possibilidade de ter uma pessoa como Boulos como ministro de Estado, é um viés de que está indo mais para o extremo. O presidente Lula está tomando uma decisão agora de, no futuro, virar camiseta, virar bottom, né? Como foi Che Guevara, como foi Fidel. Ele não está pensando na maioria da população, de unificar o país, de tentar governar para a maioria. É uma decisão que ele tomou e eu acho que isso não condiz com o nosso partido, não tem nada a ver com a maioria que as pessoas querem, nesse momento tão difícil que o país se encontra, com a população sem ter acesso a alimentos, com muita dificuldade de viver no Brasil, e o presidente tomou essa decisão talvez de governar para o seu partido, como desde o início ele tem colocado e marcado o seu governo. Nessa quarta parte do vídeo, o senador já havia ido embora, o que deu um respiro para os militantes falarem sem ter ninguém para rebater as bobagens. Como era de se esperar, eles continuaram falando besteira. Sadi afirma que Ciro é um político experiente e que sabe que Bolsonaro é carta fora do baralho. Depois o Otávio volta com uma comparação entre a situação do Lula em 2018 e a do Bolsonaro em 2026, dizendo que a do Bolsonaro é pior, pois a direita agora tem várias opções. Ele sempre fala isso, nós somos um partido de direita. O Ciro Nogueira foi ministro da Casa Civil de Bolsonaro. Ele está de olho numa composição com um nome de direita, pode ser Tarcísio, pode ser... Claro, ele tem a obrigação de repetir que Bolsonaro é o plano A, o plano B, o plano C, mas sabe que o óbvio, é um político profissional, né, Valdo? Sabe exatamente que Bolsonaro vai estar fora do caminho e que vai ter que arrumar uma composição. A gente tem comparado muito essa insistência do Bolsonaro com a insistência do Lula, igualzinho. Lula também, lembrar, em 2018, estava inelegível porque tinha uma condenação em segunda instância pela lei da ficha limpa e manteve sua candidatura. Houve até um questionamento porque as pesquisas indicavam Lula em primeiro lugar. Isso. E aí havia um questionamento se os institutos de pesquisa deveriam ou não incluir o nome do Lula, que já estava claro naquele momento que ele não seria candidato. Bolsonaro é denunciado, mas a perspectiva é de que realmente ele seja condenado, né? Você conversa ali com quem está acompanhando esse processo, a perspectiva não é de absolução. Até dos advogados. Até dos advogados. Investigados. Bom, o que difere o PT de 2018, quando Lula impedia qualquer candidatura que não fosse dele, e da direita? Em primeiro lugar, a perspectiva de poder em 2018, apesar do Lula aparecer na frente, era o pior momento do PT e da esquerda, era o pior momento. Não havia uma expectativa de poder como a direita tem hoje. Então, assim, a força que empurra Bolsonaro para sair da frente, ela não tem a mesma, digamos assim, a mesma perspectiva de poder que movia a esquerda. A esquerda era muito mais dependente do Lula naquele momento, tanto que a primeira propaganda do Haddad na televisão, ele apareceu com a máscara do Lula. Ele dizendo, oi, olha, você vai me conhecer. E depois fizeram um trabalho para dizer que não era Andrade, era Haddad, porque ainda era desconhecido de grande parte ali da população, principalmente no Nordeste. E a direita hoje, você acredita que o Tarcísio precisaria se mostrar para a nação com a máscara do Bolsonaro? A todos que chegaram até aqui, muito obrigada pela confiança. Vocês já perceberam que esses jornalistas já tratam o presidente Bolsonaro como julgado e condenado? Eu entendo que ele será julgado pelos seus piores inimigos e que isso já é praticamente certo. Mas uma coisa é uma pessoa qualquer dar uma opinião sobre isso,
Outra é jornalista, que deveria ter como conduta informar os fatos e manter um certo profissionalismo. Sobre o comentário do Otávio, é uma falsa equivalência de dar nojo. O descondenado Lula estava fora das eleições de 2018 porque estava preso. Lugar onde estaria até hoje se não fossem as manobras do STF. Bolsonaro não é corrupto, não cometeu nenhum crime. Ele está em uma situação onde sofre perseguição política. O que vocês acham, pessoal? Concordam com o senador Ciro Nogueira que a situação do Lula já é irreversível e que um possível candidato de direita tem o dever moral de anistiar o Bolsonaro? Comentem aí que responderei o máximo de comentários que eu conseguir. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos nós.